queria agradecer, então, a oportunidade e dizer, então, que o meu trabalho, né, que eu vou apresentar agora, faz parte de um estudo que nós estamos iniciando aqui na Universidade Federal de Pelotas, um grupo de pesquisa. Tem como título a teoria da lógica mental e raciocínios cotidianos, mas nos interessa mais especificamente a questão dos raciocínios cotidianos, tá? Então, o objetivo nesse trabalho vai ser, mais propriamente, apresentar algumas ideias a favor de uma teoria do raciocínio que encontra grande aceitação nas ciências cognitivas e também, né, tem um suporte de achados experimentais, mas que nos desafia, né, a repensar certas perspectivas que não raro ainda são defendidas na filosofia, né? Então, em se tratando de analisar a natureza das nossas atividades inferenciais, especialmente como funcionam os nossos raciocínios cotidianos, existem alguns elementos que precisam ser considerados ou observados, tá? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que existem muitos tipos de tarefas inferenciais, né, as quais vão além da mera atividade de extrair conclusões e avaliá-las, né, através de regras de inferência da lógica formal. Detectar crenças inconsistentes, compreender, analisar, criticar e completar uma ampla variedade de argumentos também envolve a nossa capacidade de raciocinar. Então, pensar em uma possibilidade que, porventura, acabe por minar um argumento a favor de certa conclusão, também é parte das nossas tarefas inferenciais. Então, como nós fazemos isso, né, dada a possibilidade pensada ou imaginada, a suposta conclusão deixa de ser sustentada pela verdade das premissas, né? Então, isso quer significar que, se quisermos compreender adequadamente a natureza dos nossos raciocínios, nós precisamos ter uma visão mais abrangente das nossas práticas inferenciais. Em segundo lugar, se quisermos compreender, talvez não exista, né, uma barreira intransponível entre forma e conteúdo. Ou seja, devemos repensar a ideia de que só as regras de inferência importam e que os conteúdos semânticos das premissas são irrelevantes. Então, uma evidência para isso é o fato de que na vida cotidiana nós utilizamos sentenças com significados que não podem ser capturados adequadamente sem o conhecimento dos contextos de enunciação. Em terceiro lugar, talvez fosse o caso de repensar a ideia de que a lógica formal tenha por objetivo principal descrever a natureza de nosso entendimento através, né, de um protocolo de regras que supostamente seriam capazes de expressar todos os nossos processos de raciocínio, né? Então, a lógica formal, ela jamais poderia ser uma teoria completa, justamente por permitir conclusões que são logicamente válidas, né, ou conclusões que são extraídas através de procedimentos válidos, mas que nós jamais extrairíamos na vida cotidiana. O ponto aqui é o de que é realmente possível extrair conclusões a partir de raciocínios logicamente válidos, mas que não nos dizem nada, né? Então, certamente, nós não extrairíamos conclusões desse tipo em nossos raciocínios cotidianos. Nas ciências cognitivas, especialmente, as teorias da lógica mental, por exemplo, se esforçam para evitar inferências tolas, mas depois elas encontram dificuldades para explicar como os indivíduos devem reconhecer que inferências tolas muitas vezes podem ser válidas, né? Então, sendo assim, quem afirma que o raciocínio humano não é mais do que lógica, acaba por negligenciar, né, uma característica essencial dos nossos raciocínios cotidianos. Em quarto lugar, nós precisamos reconhecer que quando nós raciocinamos a vida cotidiana para extrair uma conclusão a partir de um conjunto de premissas, nós não estamos interessados em qualquer conclusão,
mas em uma conclusão que seja o processo de aplicação de algum procedimento válido e que tal conclusão seja útil para os nossos propósitos, né? Então, considerem, por exemplo, as seguintes premissas. Se o paciente está com febre alta persistente, dificuldades para respirar e com perda de paladar, ele está infectado pelo coronavírus. A segunda premissa, o paciente está com febre alta persistente, dificuldades para respirar e com perda de paladar. A partir dessas duas premissas, nós podemos inferir, então, que o paciente está infectado pelo coronavírus. A conclusão, neste caso, leva em consideração as informações contidas em ambas as premissas e torna explícita uma proposição que estava apenas implícita nas premissas. Quando um conjunto de premissas não leva a uma conclusão deste tipo, é muito comum que as pessoas afirmem que nada se segue de certos conjuntos de premissas. E é verdade que nada de interessante ou útil decorre de certos conjuntos de sentenças, especialmente nos casos em que temos um argumento válido com premissas e conclusão absurdas. Então, em quinto lugar, raciocinamos cotidianamente com objetivos que vão muito além de meramente extrair uma conclusão, né? Quando raciocinamos, temos um problema para solucionar, ou uma decisão para tomar, ou ainda um plano a ser traçado. E também é importante reconhecer, neste caso, que nossos objetivos restringem os tipos de conclusão que nós extraímos, né? Se o nosso objetivo é avaliar um paciente ou diagnosticar um tipo de doença, as nossas conclusões podem ser muito diferentes, mesmo que estejamos entretendo o mesmo conjunto de premissas. Então, além disso, muitas vezes, raciocinar implica também em rejeitar conclusões. Podemos rejeitá-las porque sabemos que são falsas ou improváveis, mas também porque podem estar sustentadas por premissas falsas ou por processos inferenciais que nós consideramos inválidos, né? Então, existem muitas teorias do raciocínio, tá, que pretendem explicar as nossas atividades inferenciais, especialmente nas ciências cognitivas, né, enquanto são realmente muito escassos, né, os esforços filosóficos para compreender a natureza dos nossos raciocínios. No entanto, dentro da própria psicologia e das ciências cognitivas, ainda não existe um consenso a respeito da natureza dos nossos raciocínios cotidianos. A teoria da lógica mental, por exemplo, né, proposta por Martin Braine e David O'Brien, defende uma abordagem que é fundamentalmente sintática dos nossos raciocínios, cuja tese principal é de que o raciocínio humano funciona segundo regras formais. Apesar de estar alinhada com algumas perspectivas filosóficas contemporâneas, como a perspectiva do Jerry Fodor, por exemplo, os defensores dessa teoria propuseram um amplo conjunto de regras que não foram selecionadas aleatoriamente, mas de acordo com certos resultados experimentais. Em outras palavras, a teoria da lógica mental só incorpora as regras formais que possam dar conta de nossos raciocínios cotidianos. Por isso que, geralmente, eles excluem a regra, por exemplo, na introdução da disjunção, tá? Especialmente porque, né, nos experimentos os participantes têm muita dificuldade em reconhecer o sentido dessa regra. A teoria da lógica mental, ela oferece um programa que descreve os processos de raciocínio e também a ordem em que as regras, né, ou esquemas são aplicados. Tá? E isso faz com que essa teoria, ou essa perspectiva, tenha um grande potencial explicativo e preditivo, apesar de muitas vezes ser considerada como uma teoria excessivamente formalista. Tá? Por outro lado, a teoria dos modelos mentais, que foi proposta inicialmente por Kenneth Craig, em 1943, mas aplicada depois à teoria do raciocínio pelo Philip Johnson Laird, em 1983, né? Ela é uma teoria fundamentalmente semântica e também está alinhada com algumas perspectivas filosóficas bastante influentes, né? E a ideia central aqui é a de que a sintaxe não é especialmente importante no raciocínio humano, e que os indivíduos, quando raciocinam,
levam em consideração o universo de possibilidades semânticas, né? O que também é frequentemente chamado de iconologia ou modelo, ou ainda figuração de proposições. Então, nesse sentido, o que os indivíduos geralmente fazem é buscar modelos nos quais, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Bom, aparentemente, nós somos as únicas criaturas capazes de compreender o significado de proposições e imaginar as situações, né, que elas descrevem. Tá? Vamos considerar novamente o nosso exemplo anterior, né, sobre o coronavírus. Tá? Se o paciente estiver com febre alta, tem dificuldades para respirar e ausência de paladar, então ele está infectado pelo coronavírus. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, o paciente está com febre alta persistente, dificuldades para respirar e ausência de paladar. Quando nós compreendemos a primeira premissa, nós percebemos que ela é compatível com pelo menos duas possibilidades. Uma é de que o paciente esteja com febre alta persistente, dificuldade para respirar e ausência de paladar e esteja infectado pelo coronavírus. A outra possibilidade é de que ele não tenha aqueles sintomas, tá? E que não esteja infectado pelo coronavírus. Mas também compreendemos que a segunda premissa, ela exclui a última possibilidade. Tá? Então, e aí nós temos então a conclusão de que o paciente está infectado, né, pelo coronavírus, porque nos resta apenas a primeira, né, possibilidade. Então, neste modelo, uma inferência é válida se a sua conclusão se mantém em todas as possibilidades nas quais as premissas também se mantêm. E, portanto, garantem que a conclusão seja verdadeira, dado que as premissas são verdadeiras. A inferência vai ser inválida se houver algum contra-exemplo, né, uma possibilidade consistente com as premissas, mas não com a conclusão. E, neste caso, então, nenhum contra-exemplo derivado das premissas, portanto, a inferência é válida. Notem que acabamos de realizar uma dedução lógica das premissas, mas utilizando simplesmente os seus conteúdos para imaginar as possibilidades. Aplicamos implicitamente a regra inferencial do modus ponens, e isso é o que as pessoas fazem quando raciocinam cotidianamente, mesmo sem nenhum conhecimento de lógica formal. Tá? Então, a ideia central aqui é de que construímos modelos mentais de certas situações ou eventos e utilizamos esses modelos para representar possibilidades. Mas a teoria dos modelos mentais também explica como nós realizamos certas inferências válidas que se assemelham ao cálculo proposicional. A partir do reconhecimento do fato de que nem sempre os sujeitos identificam adequadamente os modelos para as respectivas proposições, foi sugerida, então, uma distinção entre modelos mentais e modelos totalmente explícitos. Na medida em que geralmente é mais fácil e rápido detectar os modelos mentais, por outro lado, os modelos totalmente explícitos só podem ser detectados com um esforço cognitivo maior. Então, segundo o Johnson Laird, cada conectivo ou operador lógico possui seus próprios modelos mentais. Uma proposição condicional do tipo se A, então B, possui como modelo mental A e B. No entanto, os modelos totalmente explícitos de uma proposição condicional, A e B, não A e B, e não A e não B. Então, de acordo com essa perspectiva, a regra inferencial do modus ponens, ela é considerada frequentemente menos difícil para os indivíduos do que a regra inferencial do modus tollens. Basta lembrar, enfim, que o esquema do modus ponens prevê que a afirmação do antecedente nos permite concluir o consequente, e dado que o modelo mental de proposições condicionais é A e B, parece evidente que, em um cenário em que se sabe que a proposição se A, então B, e a proposição A são verdadeiras, então a maioria dos indivíduos tenderia a afirmar que B também é verdadeiro. Já a regra do modus tollens, ela é ligeiramente diferente.
o esquema inferencial do modus tollens, como se sabe, é o seguinte: se A, então B, não B, portanto, não A. Né? Então, como pode ser observado, não A só pode ser derivado se A, então B, e não B, né? Se os modelos totalmente explícitos forem levados em consideração. Em particular, o modelo não A e não B. Desse modo, pode ser naturalmente mais difícil para os indivíduos considerarem os modelos totalmente explícitos do que os modelos mentais. Esse exemplo, ele acaba por ilustrar o modo como a teoria dos modelos mentais explica e prevê o comportamento dos indivíduos em tarefas que exigem raciocínio. Não é difícil notar que as pessoas muitas vezes não são especialmente hábeis em resolver tarefas de raciocínio. Tá? Considere, por exemplo, né, o exemplo que o próprio Johnson Lerner, né, que é David visitou Paris. Isso significa que visitou Paris ou visitou a Inglaterra. Em termos formais, a estrutura dessa tarefa de raciocínio é muito simples, né? Nós temos uma primeira premissa, né, que seria David visitou Paris, e depois nós temos uma conclusão, né? Portanto, David, né, visitou Paris ou visitou a Inglaterra. De acordo com o cálculo proposicional padrão, a conclusão P ou Q seria extraída através de um procedimento perfeitamente válido, pois para concluir, né, a tarefa bastaria utilizar a regra inferencial da introdução da disjunção. No entanto, em um dos experimentos, né, do Johnson Ledger de 2012, os pesquisadores verificaram que os participantes tinham uma tendência a não atribuir sentido em tarefas desse tipo. Esse fato curioso nos ajuda a sustentar a hipótese de que a mente humana não funciona de acordo com regras formais, pois, do contrário, os indivíduos não apresentariam resistência em atribuir sentido para tarefas de raciocínio que envolvessem regras inferenciais básicas. Né? Além disso, segundo o próprio Johnson Laird, existem mecanismos de modulação ligados a fatores pragmáticos e aos contextos e significado das proposições que devem ser considerados. Isso quer dizer que tais mecanismos de modulação podem fazer com que determinados modelos permaneçam bloqueados. Para explicar esse ponto, a teoria dos modelos mentais recorre frequentemente às inferências ligadas à pragmática. E um exemplo poderia ser o seguinte: Patrícia está no Rio ou Patrícia está no Brasil? Uma primeira premissa. A segunda premissa: Patrícia não está no Brasil. Portanto, conclusão, Patrícia está no Rio. Segundo a teoria dos modelos mentais, a maioria dos indivíduos não aceita essa inferência, porque o seu conhecimento prévio bloqueia um dos cenários ou modelos possíveis. Né? E, em princípio, as possibilidades seriam essas, né? Patrícia está no Rio e Patrícia está no Brasil, Patrícia está no Rio, Patrícia não está no Brasil, e Patrícia não está no Rio e Patrícia está no Brasil. Então, como nós sabemos que o Rio é uma cidade do Brasil, os sujeitos tendem a rejeitar, né? Certo, já recebi aqui há 5 minutos, ok? Então, como nós sabemos que o Rio é uma cidade do Brasil, né, os sujeitos tendem a rejeitar o segundo modelo, né, que é o de que Patrícia está no Rio e Patrícia não está no Brasil. Né? Então, segundo o Johnson Laird, esse fenômeno ele é muito difícil de explicar com teorias puramente formalistas, né? Uma vez que a inferência se refere ao modus ponens, uma estrutura formal que se mantém também no cálculo proposicional padrão. A teoria da lógica mental, no entanto, ela não pode recorrer à pragmática para dar conta de certos erros ou da não utilização de certas regras inferenciais, pois isso implicaria em assumir que a forma lógica não é o único fator importante para o raciocínio. E isso implicaria em reconhecer que o significado das palavras usadas nas inferências também é relevante, e talvez a semântica também seja relevante. Isso nos dá uma razão para aceitar a teoria dos modelos mentais, pois ela demonstra que o raciocínio humano pode ser explicado sem recorrer à sintaxe,
Mas a teoria da lógica mental, aparentemente, não pode explicar o raciocínio humano sem recorrer à semântica. Em outros termos, as formas logicamente puras não são suficientes para explicar o raciocínio humano, pois a teoria da lógica mental precisaria considerar o significado das palavras que aparecem nas inferências. Então, uma opção interessante, e aqui, né, eu já estou concluindo, seria procurar encontrar correspondências entre as abordagens semânticas, como na teoria dos modelos mentais, e estruturas sintáticas, como na teoria da lógica mental. No entanto, mesmo se essa ideia fosse aceita, um problema permaneceria. Seria necessário determinar qual é o processo mental básico ou primitivo. Ou seja, seria preciso determinar se o processo mental básico ou primitivo é semântico ou é sintático. Talvez seja sintático, mas os achados empíricos da teoria dos modelos mentais não permitem ignorar a ideia de que a semântica por si só pode explicar o raciocínio humano e que a sintaxe por si só não pode, uma vez que ela precisa, supostamente, do semântica. Por fim, como, né, se trata de um congresso de filosofia, eu estou apresentando teorias psicológicas, enfim, ou teorias que vêm das ciências cognitivas, é preciso deixar claro que não há nada de fundamentalmente errado com a lógica formal, né? Mas apenas com a tentativa de usar a lógica formal para explicar todos os nossos raciocínios cotidianos, né? Então, basicamente, né, o que eu procurei mostrar aqui é que talvez, né, uma perspectiva como a dos modelos mentais nos ofereça uma visão, né, da lógica um pouco mais abrangente, né, do que e nos ofereça uma explicação, inclusive, das nossas regras inferenciais, sem que, com isso, a gente tenha que assumir uma perspectiva excessivamente formalista. Né? Então, basicamente, era essa a minha contribuição. Agradeço, então, pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada, professor. Para ele, então, nós temos 8 minutos para perguntas e nós vamos ter que fazer obrigado. perguntas por escrito, tá bem? Então, quem quiser fazer pergunta, escreve, a gente lê. Bom, a professora Sofia escreveu, então. Achas que a biologia evolucionista corrobora que a semântica é anterior à sintaxe? Então, essa é uma boa pergunta, Sofia. Na verdade, é algo que não existe ainda um consenso em nenhuma das teorias, né? O que nós precisaríamos, como eu disse, né, na finalização aqui do meu trabalho, talvez uma ideia seria né, ver o que há de mais interessante entre as duas perspectivas, né, tanto a perspectiva semântica quanto a perspectiva sintática, né, e com isso, porque nenhuma dessas exige exclusividade, né? Mas há uma certa vantagem na perspectiva teórica né, do Johnson Laird, justamente porque supostamente ele consegue explicar mais fenômenos, né, do que a perspectiva, né, do O'Brien, enfim, né, da lógica mental, né? E ao invés de excluir regras de inferência, como fazem os teóricos da lógica mental, o Johnson Laird consegue explicar, né, essas regras de inferência e por que os indivíduos têm certas dificuldades em utilizá-las, né? Né? Então, talvez isso também seria interessante para explicar o porquê que os nossos alunos, enfim, têm tantas dificuldades em compreender certas regras de inferência, apesar de usar essas regras, né? Muitas vezes, né? Quando estão raciocinando no cotidiano. Então, geralmente, né, apesar, né, enfim, da melhor didática de algum professor de lógica, muitos alunos não conseguem compreender, né? Mas, né, talvez, né, seja justamente porque estamos mais preparados para compreender o
o conteúdo, né, das sentenças, enfim, né, e avaliar o universo de possibilidades, né, de certas sentenças em conjunto, do que avaliar a forma, né, lógica com a qual essas premissas ou essas sentenças estão sendo apresentadas, né. É claro que na teoria dos modelos mentais existe, enfim, né, é uma teoria que já vem sendo desenvolvida desde 1983, enfim, né, uma das maneiras, enfim, de explicar, né, essa característica importante que nós temos, né, de realizar modelos, enfim, ou de modelar situações, né, ou de representar, né, cognitivamente a realidade, né, enfim, ela de fato, né, ela nos dá, assim, porque também, né, parte da perspectiva de que talvez essa habilidade tenha surgido a partir da nossa percepção espacial, da maneira como conseguimos mentalmente, né, e não só linguisticamente, criar modelos, né, da realidade em pequena escala, por exemplo. Mas talvez, né, a gente sim, né, talvez nós estejamos mais preparados, né, para, enfim, para questões semânticas, de conteúdo, de significado, do que propriamente, né, de uma perspectiva sintática, né, em relação aos nossos raciocínios, né. Então, obrigado, Daniel, certo? Ah, sim, muito provavelmente, né, que sintáticas, né, e lógicas, né, derivam de usos pragmáticos de expressões, com certeza. A sintaxe teria a semântica como pré-requisito? Então, na verdade, dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando, nós não temos uma resposta para isso, né? De que, né, uma coisa pressupõe a outra. A questão toda é explicar raciocínios cotidianos implica, enfim, né, que a gente leve em consideração os conteúdos, nesse caso, né, então temos que levar em consideração a semântica, porque senão nós não conseguimos explicar alguns raciocínios cotidianos muito básicos ou elementares, né, alguns, inclusive, que fogem, né, da perspectiva da teoria da lógica mental ou da teoria sintática, né, justamente por, né, prever ou pensar, enfim, que o nosso raciocínio depende de regras formais, né? Então, se se nós queremos explicar adequadamente os nossos raciocínios cotidianos, talvez, né, sejam necessárias as duas coisas, né, sintaxe e semântica, tá? E por isso, né, enfim, que eu concluí, né, o texto, enfim, que talvez até a nossa estrutura mais elementar seja sintática, né, mas a gente não conseguiria explicá-la sem a semântica, né? E a semântica consegue explicar de maneira mais adequada a maior parte dos nossos raciocínios cotidianos, porque, enfim, né, não exclui regras como faz a teoria da lógica mental, né? Então, na verdade, eu diria que as duas coisas são importantes, tá? A questão aqui é qual teoria consegue explicar a maior quantidade de fenômenos, né, com menos pressupostos, digamos assim, né? É claro que a teoria dos modelos mentais possui, enfim, uma série de dificuldades, né, ainda, né, uma série de problemas para resolver, enfim, né, mas a própria ideia, né, da modelagem, da realidade em pequena escala, enfim, né, e a teoria, né, formalista talvez não enfrente este problema, né, mas, mas eu diria que ambas as coisas são necessárias. Não sei se há uma dependência de uma ou de outra, mas eu diria que ambas são necessárias.
Acontece só que no caso da teoria dos mentais, nós conseguimos explicar de uma maneira um pouco melhor, né, esses fenômenos, né, como os nossos raciocínios cotidianos. Obrigado, Viviane. Obrigado, eu agradeço a todos, muito obrigado pelas perguntas, algumas muito interessantes, e que, de fato, eu vou levar para a minha pesquisa, né, agora, no futuro. Obrigado. Obrigada, professor Juliano.